Ei, gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Fique à vontade para estar com a gente, para fazer perguntas, comentários. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela. Sou pedagoga e uma das instrutoras na EUSA Escola de Empreendedorismo. E a gente busca trabalhar com as crianças e adolescentes as habilidades empreendedoras, né? E hoje nós estamos vindo, né, trabalhando uma série de habilidades empreendedoras. E hoje nós vamos falar um pouco dos quatro pilares da educação. Na semana passada nós falamos sobre o aprender a conhecer, que é um dos pilares da educação. E hoje nós vamos falar a relação do aprender a fazer, né? Então, que isso também é uma habilidade empreendedora. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre esse aprender a fazer, a importância, os desafios que podem surgir, né? E dar algumas dicas também. Vai estar comigo aqui a Camila, que também trabalha com a gente aqui, a nossa psicopedagoga, e vai estar aqui conosco, né, para bater esse papo. E todos vocês já estão convidados, né, como eu disse, então compartilha aí no direct, envia para todo mundo que você acha importante participar aqui com a gente. E a Camila já está entrando. Enquanto isso, né, enquanto ela não entra, a EUSA Escola, gente, às vezes as pessoas ficam na dúvida, né, a relação do empreendedorismo para crianças, né, às vezes surge aquela questão, será? Por que de empreendedorismo para crianças, né? E aí fica, a primeira impressão que vem é aquela relação do empreendedorismo para abrir empresas, né? Quando se fala em empreender, já bate na mente assim o abrir empresa. E o nosso sentido, né, de desenvolver, trabalhar isso com as crianças é trabalhar desde já e desenvolver as habilidades empreendedoras. Que habilidades são essas? São o que? É aprender a trabalhar em equipe, liderança, planejamento estratégico, organização, empatia, e todas essas são habilidades que podem ser trabalhadas e desenvolvidas desde a infância, e são habilidades que as empresas, os grandes empreendedores procuram nos seus funcionários. Então, existem até pesquisas que apontam que existem funcionários que são contratados pela qualificação técnica, né, que é a formação da faculdade, pós-graduação, né, e os cursos técnicos, mas que existe grande número de demissão pelo comportamental, que é justamente essas habilidades, o não saber trabalhar em equipe, o não saber lidar com uma liderança, o não ser organizado. Então, de infância. E a gente procura trazer isso sempre de forma lúdica, de forma prazerosa para a criança, né? Porque, de fato, ela é criança e está na fase ainda de brincar, né? E por que não usar esse momento também para aprender, né? Entrou conosco aí a Camila, né, Camila? Estou falando Boa aqui. tarde, pessoal. Estava contando aqui pro pessoal um pouco do que a gente faz, né? Por que a gente desenvolve isso desde a infância, né? A importância disso, né? Estava aqui aguardando você entrar aqui com a gente. Cheguei. Boa tarde. Para quem não nos conhece, essa é a Gabi, eu sou a Camila. Somos juntas instrutoras na EUSA, Escola de Empreendedorismo. E a Gabi já estava contando para vocês aí como é que funciona um pouquinho do que a gente faz, né, Gabi? Queria saber o que estava acontecendo antes. Entrei aqui, mas a gente acaba não escutando, né? Verdade, boa tarde a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Contei um pouco da nossa série, né, de habilidades empreendedoras e o porquê, né, que a gente trabalha isso desde a infância, né? Porque quando se fala em empreendedorismo, né, Camila, bate aquela ideia de empresa, abrir empresa.
E o empreender é muito além disso, né? Ele vai além do abrir empresa. A pessoa pode ser um empresário, mas também ela pode ser empreendedora em qualquer área, né? Até na vida pessoal, em casa, na vida familiar. É verdade. Qualquer lugar. A gente fala que o empreender é um estado de ser, né? Verdade. Boa tarde, Mônica. O empreender é um estado de ser. Ele está dentro de nós, né? São as nossas habilidades, as nossas características, aquilo que nos move todos os dias, a conquista dos nossos sonhos. E não só isso, mas também para transformar o mundo, né? Buscando soluções para transformar o mundo, transformar a nossa vida e o mundo que nos rodeia, as pessoas que estão ao nosso redor. Empreender é Verdade. muito mais complexo. Tem até um aluno que falou assim com a gente uma vez que ele se assustou com o conceito de empreendedorismo, porque ele entendeu assim, ele achou que empreender era ser empresário, gestor de um negócio. E sim, como a Gabi disse, sim, você pode ser um empreendedor sendo um empresário. Mas ele falou assim, nossa, empreender é uma coisa que não cabe dentro de um ano. Eu confirmei para ele, falei, realmente, não cabe dentro de um ano, porque é um processo. Vem desde quando a gente começou ali na nossa infância, as habilidades que a gente foi descobrindo, aquilo que a gente foi aprendendo, e até a vida adulta, e vai até o fim da vida. E ainda tem o legado que a gente ainda acaba deixando, baseado nas nossas habilidades, na nossa essência, né? Aquilo que a gente deixa de herança para as pessoas, né? Não a herança física, mas dos valores que a gente deixa e aquilo que a gente constrói com o tempo, né? Com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. E entrando, né, no tema de hoje, né, os quatro pilares da educação, né, que são os quatro pilares, né, que abrange muito esse empreendedorismo, porque ele foca na formação integral da criança, né, em todos os aspectos. Então, quais são esses quatro pilares? É o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e o aprender a ser. E aí, na última semana, a gente até falou um pouco sobre o aprender a conhecer e falamos também um pouco, né, das inteligências múltiplas, né, as diferentes formas de aprendizado e como que a gente pode usar isso de uma forma prazerosa. E aí, hoje, dando continuidade, então, a gente vai falar sobre o segundo pilar, aprender a fazer, né, Camila? Verdade. E é uma teoria que também foi reforçada por um filósofo e educador. O nome dele, ó, deixa eu dar uma bisoiada, porque o nome é americanizado, né, gente? Então, é John Dewey, se eu não me engano, o nome dele. A gente só trabalha aqui com referências, galera. Então, o nome dele é John Dewey, e ele reforçou um pouco esse conceito sobre o aprender a fazer, que nada mais é do que o aprendizado da criança através da experiência que ela tem com o objeto, com o que está ao seu redor, as experiências que ela desenvolve quando ela tem a sensação mesmo de tocar, de sentir. A gente vai falar um pouquinho mais disso, de classificação e outras formas, outras coisas que acontecem no aprender fazendo. Mas ele falou que essa experiência da criança, ela potencializa o aprendizado. E esse cara não falou isso sozinho. Semana passada a gente falou aqui de Piaget. Piaget também reforçou isso. A maior parte dos estudos de Piaget, inclusive, envolve o aprendizado atrelado à experiência da criança. Então, não tem nada mais legal do que a gente falar aqui hoje sobre o aprender fazendo, ou o aprender a fazer, né? Que é esse universo da criança tocar, sentir e, através disso, ela aprender algo novo. Na nossa vida é assim, né? Quando a gente compra um aparelho de celular novo. Experiência própria. Na nossa vida é assim, você compra um aparelho novo, na vida adulta, né? Vamos melhorar essa fala. A gente compra um aparelho novo, a primeira coisa que a gente quer é, nossa, deixa eu ver como é que isso funciona. Aí você mexe, futuca. Você mexe, você futuca naquele negócio, até você descobrir, assim, as coisas que ele faz. E é o que a gente vê numa criança. Essa semana eu vi uma imagem muito linda de um amigo. Ele postou uma foto do filho
com uma bicicleta, e quando a gente vê a criança andando de bicicleta, você vê a criança em cima da bicicleta, né? Mas não, a foto, essa imagem que eu vi essa semana foi muito fofa. O filho dele estava sentado no chão, desmontando a bicicleta. Então, imagina o aprendizado que essa criança teve em saber quais são as funções de cada pecinha da bicicleta ali. Ok, o pai vai ter um trabalho depois de levar essa bicicleta para arrumar, para ficar segura de novo. Ele vai. Mas ele permitiu com que a criança tivesse a experiência. E olha que ele estava do lado, né? Então, olha a experiência desse pai com o filho nesse momento de aprender a função de peças diferentes, como que a bicicleta funciona. Então, olha essa experiência que ficou marcada, né? Com certeza, na vida dessa criança. Sim, e você falou isso, até lembrei, né, que a gente falou algo parecido na semana passada, né, dentro das inteligências múltiplas, né, existem as crianças que às vezes gostam, né, de desmontar o brinquedo, e a tendência nossa é falar que a criança quebra todos os brinquedos, e nem sempre é assim. Às vezes ela desmonta um brinquedo, não é pelo prazer de quebrar, mas é pelo interesse de entender e de aprender como que aquele brinquedo funciona por dentro, né? Então, tá ali atrelado à curiosidade, ao interesse pelo aprendizado. Então, esse aprender a fazer é o que a gente quer trazer hoje, né? Que vocês também possam abrir a mente para utilizar em casa, né? Então, quando a criança está lá querendo buscar uma experiência nova, incentiva, né? Porque o aprender fazendo é uma experiência que ela vai levar para a vida toda, né? Não é só algo que ela viu ou que ela ouviu alguém falar, mas de fato algo que ela viveu, né? Então, esse aprender fazendo, ele está muito relacionado a isso. E aí, isso é algo que a gente às vezes perde, né? Durante o nosso desenvolvimento. Se a gente olha para as crianças lá de 1 ano, 2 anos, quem tem criança em casa até consegue falar melhor sobre isso, né? Porque a criança é o momento, nessa faixa etária, a gente não pode deixar a criança sozinha. Tem que estar o tempo todo atrás dela. Por quê? Porque é o momento que ela tá ali, ó, tá conhecendo o ambiente, então ela põe a mão mesmo, ela quer pegar, aí tem aquele negócio de querer pôr na boca. Então, esse momento é um momento de experiência que ela tá ali vivenciando, né? É o que a gente fala, ver com a mão, né? Então, é um momento que é importante a gente até utilizar aqueles blocos coloridos, né? Que são de montar. Por quê? Porque ela está vivendo, ela está experienciando o momento ali. Então, qualquer ambiente que ela está, você vai reparar que ela põe a mão, se viu algo diferente, ela olha, ela quer pegar. E por quê? Porque com a mão ela sente o que ela está fazendo. Não é só alguém que contou para ela está vivendo aquilo. Verdade. E esse pilar de aprender a fazer, ele também está muito relacionado, né, Gabi? A gente estava estudando para essa live de hoje. O pilar do aprender a fazer, ele também está muito relacionado com o mercado de trabalho. Ok, a gente está falando de criança, mas desde já ela começa a partir desse momento de desmontar, de montar de novo, ela começa a aprender algumas coisas, como por exemplo, tomada de decisão rápida. Ela começa a aprender com o próprio erro. Nossa, eu não devia ter desmontado esse brinquedo. Então ela aprende com o próprio erro. Nunca mais meu brinquedo vai funcionar. Então ela entende que ela se responsabiliza, ela aprende sobre a autorresponsabilização, de que foi ela quem estragou o brinquedo na hora que ela estava lá desmontando, mas que aquilo ali também não foi ruim, porque de alguma forma ela entendeu como que as peças lá dentro funcionam, o que existe dentro do carrinho, do brinquedo, do joguinho. E aí é interessante esse ponto, porque ela aprende essa autorresponsabilização, tomada de decisão, e são pontos que ela vai precisar lá na vida adulta. Quando ela estiver trabalhando, ela já estiver numa empresa e ela tiver que tomar decisões rápidas, ela tiver que estar no cargo aí de um líder, né? Vamos supor que é uma criança que vai crescer e vai se tornar um líder. Então, ela vai ter que ter tomada de decisão, ela vai ter que saber se responsabilizar junto com toda a equipe e não colocar a culpa em um ou no outro.
Então, esse pilar, especificamente, do aprender a fazer, ele é um ponto-chave para essa autorresponsabilização e essa tomada de decisões, né, Gabi? A gente até fala da tecnologia aqui, essa descoberta, a gente vai até tratar disso na aula segunda-feira. Então, olha que privilégio, vocês estão tendo um pedacinho da nossa aula de segunda. O tema vai ser sobre tecnologia e empreendedorismo, e um dos conceitos que a gente tem muito presos na nossa mente é que a tecnologia, ela sempre é aquele aparelho eletrônico, né? É o robô, é o eletrônico, é o micro-ondas, é a máquina de lavar da Brastemp que saiu agora e que é ultra revolucionária. Mas tecnologia tem um conceito muito simples. Ela vem de duas palavrinhas, que é técne, que significa ofício, como fala, uma técnica, e logos é de conhecimento. Então, tecnologia nada mais é uma solução que você cria através de um conhecimento prévio que você tem. E você pode usar isso com aparelhos ou não. Ou não. Você pode resolver problemas, buscar soluções com um diálogo, através do conhecimento que você tem, do embasamento teórico que você tem. Então, a tecnologia ela é muito maior também, é quase igual o conceito aí de empreendedorismo. Ela é muito maior e muito mais complexa e a gente costuma pensar que está só relacionado à máquina, né? Aquilo que traz facilidade. Só que a gente esquece que para a máquina existir, tem uma cabeça pensante lá atrás, que é o estudante, o cientista, a NASA que precisa vir estudar o brasileiro. Então a gente esquece que tem essa cabeça pensante por detrás disso tudo, que é o Logos. É a ciência em si do ser humano que pesquisou, que estudou, batalhou para conseguir essas conquistas, né? Então, quando a gente fala de aprender a fazer, envolvem as soluções também relacionadas à tecnologia. Você já parou para pensar? Isso até é uma experiência que Murilo, sempre vou falar dele, Murilo Gun, ele fez uma experiência, super fã. Murilo Gun fez uma experiência que é o seguinte, ele pegou problemas do nosso dia a dia, de adultos, e colocou numa roda de crianças para que elas pudessem resolver. Ele falou com elas assim, se você pudesse resolver o problema do trânsito em São Paulo. Gente, cada coisa mais linda que saiu dessas respostas, e que a gente às vezes é tão bloqueado em responder a mesma coisa, né, Gabi? E aí eu falo que esses bloqueios que a gente cria, né? Então, quando a gente trabalha esse aprender a conhecer, que foi o que a gente falou na semana passada, o aprender a fazer, a gente já começa a desbloquear aí esse meio do caminho. Verdade, né? E aí, de fato, o que seria esse aprender a fazer? O que é fazer, né? Então, esse fazer também não é só simplesmente criar um produto, chegar ali no produto final. Esse aprender a fazer, ele está relacionado, né? Principalmente quando a gente fala de criança, né? Que tem a questão da curiosidade, o descobrir. Então, o fazer, ele é também o descobrir, o pesquisar, o avaliar, o testar, né? Então, pelo testar, vem ali o erro, vem o aprendizado e tem o se aventurar, né? Porque criança gosta de se aventurar. Então, por que não, eu falo de novo, por que não usar isso em favor do aprendizado, né? Se ela gosta de brincar, se ela gosta de correr, então vamos usar isso como aliado para ela aprender um conceito, ela aprender um valor, né? Que vai fazer diferença não só naquele momento ali da vida dela, mas que ela vai levar para a vida futura, para a vida adulta. Então, essa experimentação, ela está relacionada a todo o ambiente que a gente convive, né? A todas as pessoas que ela convive no seu dia a dia, né? Então, as experiências, o que são as experiências? É a minha experiência pessoal, é a minha experiência com o outro, é a minha experiência com o ambiente que eu vivo. Por isso que a gente até gosta sempre de trazer também a questão do grupal, né?
trabalho em equipe, do conjunto, porque ali existe uma troca muito grande de experiências, trocas de ideias, sugestões. Vão existir alguns conflitos? Vão existir alguns conflitos, mas até no meio desses conflitos vão ter experiências e vai existir um aprendizado para todo o grupo, né? Então, mais uma vez aí, a importância de se experienciar as situações, né? Não é só o trazer teórico dentro de uma sala de aula fechada. Então, isso é um alerta também para nós, educadores, pais, né? Então, tornar uma aula atrativa, né? Se você vai ensinar ali uma matemática, não precisa só escrever no quadro o conceito, o valor que o 2 mais 2 é igual a 4. Faz ela viver que 2 mais 2 é igual a 4. Porque aí sim ela vai entender na prática por que o 2 mais 2 vira 4. Né? Não é só escrever lá os números, mas aí você trazer experiências, traz um jogo que ela vai precisar somar, traz uma vivência na sala de aula, usa um aluno como exemplo, como referência, traz, leva ela para o pátio da escola, mostra ali exemplos que ela vê ali no dia a dia, para mostrar que 2 mais 2 são 4. Né? Então, sair só do teórico, só do tradicionalismo e trazer essas experiências que podem ser coisas simples, mas que vão de fato fazer a diferença ali no aprendizado da criança. Uma coisa que eu acho legal dentro disso que a Gabi falou, é muito real essa questão de fazer a criança vivenciar, principalmente essas disciplinas que a gente tem mais bloqueios, que a gente cria mais bloqueios, que é o português, a matemática, que a Mônica até falou, é o aluno como protagonista do seu aprendizado. Sim. Exatamente, Piaget, referência piagetiana aqui. Então, é muito legal a gente ver isso na prática. Por exemplo, eu já tive alunos, no projeto paralelo que eu tenho, eu já tive alunos que, eu tinha uma aluna em específico, que ela não dava conta da matemática de jeito nenhum. Ela sofria, ela tinha ansiedade, ela chorava na hora da aula e os sinais eram evidentes, porque o olho dela não parava quieto, as mãos, ela mexia as mãos, de tão ansiosa que ela ficava na hora de fazer um para-casa de matemática. E aí, com a ajuda da monitora de matemática, a Polly chegou com um aplicativo, com um joguinho de tabuada com ela, e ela tinha que cumprir algumas missões. É até uma coisa que a gente falou aqui na semana passada do aprendizado ligado ao lúdico, à gamificação. A gente reforça isso hoje de novo, né, Gabi? É importantíssimo reforçar esse protagonismo através do lúdico. E aí, essa aluna, quando ela fez ali todas as etapas do jogo, e aí quando ela travava essa conta, não sei fazer, aí ela mesma vinha para o papel e começava a fazer a conta, e se estava errado, ela começava a corrigir com a monitora. No final dessa aula, ela falou assim, ufa, eu nunca imaginei que aprender matemática era tão legal. Porque ela aprendeu com uma experiência nova. Eu sei que talvez em sala, ainda mais com esse momento, né, do online, isso não é tão fácil de fazer. Mas existem alguns jogos hoje que a gente consegue colocar online. Por exemplo, eu e a Gabi, a gente já até citou esse jogo aqui, mas a gente, nas nossas aulas, a gente adora colocar 2 jogos. Um dele é o Gartic e o outro é o Stop. O Stop a gente já até jogou, né, Gabi? A gente já jogou e, assim, até altas horas. Que é o joguinho de dedonha que a gente conhece mesmo, lá do papel, aquele joguinho raiz que você colocava lá cidade, estado, país, nome, cor. E hoje existe isso online. Então, e você que escolhe o tema, é você quem escolhe as palavras que vão estar lá. Então, olha que legal você reforçar com o seu aluno os temas, né, através dos temas que você mesmo vai escolher para colocar no jogo. Olha que legal você reforçar com o seu aluno o tema da aula que foi dado através de um jogo. Na hora que acabar a aula, ele mesmo vai chegar para o pai e falar, não, eu quero jogar com você, porque a professora falou hoje de sistema solar através do Gartic. A professora falou hoje de gramática
através do stop. Então, olha só como que existem várias formas de chamar a atenção, né, do aluno nesse momento que a gente está vivendo agora, e para que ele possa aprender usando a brincadeira, o jogo, porque esse aprender fazendo, para a vida da criança, ele é importantíssimo através do jogo, da brincadeira, do desafio. Criança adora ser desafiada, adora. Se pra gente que é adulto, o nosso maior motivador é quando alguém fala assim, eu duvido que você faz. A gente vai lá e a gente vai lá e soa, conquista o negócio. Conquista o negócio. Para criança não é diferente. Para criança, quando você fala assim, vou te dar uma determinada atividade. E aí ela fala, mas eu não sei fazer. E a gente até falou disso na última live, que a gente acaba com esse grande número de informações que a gente tem, vindo de tudo quanto é lugar por causa da internet. Então a gente acaba se tornando dependente do outro, né, para conquista de informação. E aí o que um aluno, a criança faz? Ele não sabe responder uma questão, ele pergunta para o pai, ele pergunta para o professor, já na expectativa de receber a resposta. Então desafia o aluno. Olha, você já viu essa palavra em algum lugar? Não. Então, será que você sabe mesmo desse assunto? Tô achando que... Será? E aí ele vai ficar, nossa, você vai ver. Eu vou achar esse assunto agora, você vai ver. E aí entra de novo. Entra de novo aprender fazendo lá, que também é um pesquisar, né? Então ele correr atrás ali, ele mesmo pesquisar a própria resposta. Foi o que a Mônica comentou aqui um pouco para cima, né? Que é ele se tornar protagonista do seu aprendizado. Então, quando ele procura a resposta, quando ele vai atrás, o aprendizado ele é muito mais eficaz do que simplesmente a gente virar para ele dar uma resposta pronta. E quando ele vai sozinho, ele pode achar diferentes caminhos, diferentes resultados. Mas se a gente só dá uma resposta pronta, ele vai ter aquela resposta ali como verdade absoluta e pronta. E uma verdade muito fácil, né, de ser encontrada. Simplesmente receber uma resposta. Verdade. E aí a gente tem, para que essas condições de aprendizagem aconteçam, né, Gabi? A gente sabe que é necessária essa experiência, a pesquisa, a busca, para que haja descoberta. E a gente encontra aí nessa jornada alguns benefícios, né? Algumas coisas legais que acontecem com a criança no meio desse aprendizado, né? Então envolve aí o próprio fazer as escolhas. A gente falou lá em cima sobre a tomada de decisões. Então, quando ela quebra um brinquedo, ela vai pensar 2 vezes depois se ela realmente quer abrir o outro ou como ela vai abrir o outro. Que ela vai aprender que agora ela não precisa mais de quebrar o brinquedo, mas que ela pode desparafusar e que ela pode pedir ajuda de um adulto. Ela vai aprender que agora ela não precisa, que ela precisa da ajuda do adulto para ajudar a montar de novo, senão ela esquece uma peça aqui e outra ali, e o brinquedo para de funcionar. Então, essa tomada de decisões é um dos pontos, e isso ela vai acabar desenvolvendo para outras situações. Eu tô com meu amigo, né, brigou comigo. Ela vai ter muito mais facilidade de tomar uma atitude de vou brigar com ele ou não, né? Quero ofender ele ou não. Isso acontece lá dentro, lá no subconsciente. Ela não sabe que está relacionada com o aprendizado através da experiência, mas ela já sabe que a mente dela, ela não sabe, né? No subconsciente dela, a mente foi treinada para que ela tome uma decisão rápido. Ela tem uma escolha rápida, né, Gabi? Sim, isso indiretamente está exercitando ali as habilidades cognitivas dela. Então, ela, como a Camila disse, né, ela fica mais apta a fazer escolhas, né? Então, a gente trabalha também diretamente o pensar criticamente, né? Essa questão dela mesma pesquisar, dela ir atrás e não somente receber uma resposta pronta, faz com que ela pense criticamente, porque ela vai ver ali diferentes situações, diferentes respostas, e aí ela vai passar a analisar. E com isso também tem a questão do solucionar problemas, que é algo que a gente gosta bastante de trazer para os nossos alunos, né? A gente sempre fala de trazer problemas reais do cotidiano. Por que problemas reais, né? Porque quando eles passarem por problemas, eles vão passar por problemas reais, né?
Então, eles vão estar mais preparados para enfrentá-los. A gente vai evitar que eles passem por isso? Não, não tem como a gente evitar, né? Mas aí, quando a gente traz ali problemas reais, coisas que acontecem no dia a dia, e eles conseguem resolver esses problemas de forma lúdica, com jogos, com brincadeiras, pensando criticamente, isso está preparando eles para o futuro, para quando eles de fato, passarem por algum problema parecido. Então, pensar criticamente envolve tudo isso, né? E solucionar problemas também, né? E aí entra também a questão de não depositar confiança no modelo existente. O que é isso? É como eu falei aqui, da resposta pronta. Então, eu tô com uma dúvida aqui no exercício da escola. Vou perguntar para o meu pai. Meu pai vai me dar uma resposta. Aí o pai vai lá dar uma resposta pronta. Será que só tem aquela resposta? Né? Principalmente em questões abertas de prova, isso mais acontece, né? Porque prova, exercício, atividade. Então, eu acredito que, né, os professores até lançam essas questões abertas para dar oportunidade ali para o aluno, de fato, responder de forma crítica, para ele responder o que ele entendeu, o que ele acha. Tem até aquelas questões que falam, né? Justifique, deixe sua opinião, né? Porque isso ali vai expor a opinião da criança, não apresentando uma resposta que só tem um caminho, que só tem uma resposta certa. Então, por exemplo, a gente traz aqui uma rua que não tem sinalização, que não tem faixa de pedestre e apresenta para uma criança. Como que você resolve isso? Ela vai trazer diferentes formas. Ela pode transformar a rua em um parquinho, ela pode criar um semáforo para aquela rua, ela pode criar um sinal de trânsito para os carros, mas ela pode também criar um sinal de trânsito para o pedestre, né? Então, olha como que são diferentes soluções que diferentes crianças podem trazer para o mesmo problema. Né? E isso é algo que a gente acha muito legal, porque a gente traz o mesmo problema em algumas aulas das crianças e a diversidade de solução que a gente recebe, a gente fica de boca aberta, né? E soluções criativas. Soluções criativas que eles usam de materiais recicláveis para buscar as soluções, eles buscam de coisas que eles ouviram na escola ou de algum programa que eles viram. Então, tudo isso, né, aí você vai trazendo de novo, são experiências que eles viveram e que eles conseguem usar para resolver algum tipo de problema. Verdade. E tem uma coisa legal que a Gabi fala quando... É aquele negócio, né? A gente adora falar de criatividade. Acho que o curso do Murilo foi muito transformador. Verdade. Porque a gente aprendeu muito sobre esse fator da criatividade por ser uma competência dentro de cada um de nós. E a gente não é criativo todo dia, mas isso é uma competência que existe dentro de nós e aflora principalmente quando se é uma criança que está vivendo esse aprendizado. E a esponjinha, né? A gente sempre fala da esponjinha, está aprendendo de tudo quanto é lado, absorve de tudo quanto é lado, coisa boa e coisa ruim também. Então, quando a gente fala de criar soluções fora do padrão, eu gosto de falar muito disso aqui porque a gente já cria assim, ó, isso é muito claro pra gente que é adulto. Por exemplo, nosso chuveiro queima em casa. A sua mente já começa a trabalhar na hora assim, ó, qual foi a última vez que queimou, o que aconteceu, quem arrumou, qual peça que a gente trocou. Então você já tem um banco de dados, né, um banco de informações salvo na sua mente de como conserta aquele chuveiro. E aí, por ser rápido, você vai ali, conserta e pronto, acabou. Agora, se esse chuveiro não conserta, baseado nessa coisa que você tirou da sua cabeça no momento ali, aí você começa a ficar, ai, mas o que aconteceu? Será que está relacionado com toda a fiação? O que está acontecendo? É hidráulico? O que está acontecendo na minha casa? E aí a gente começa a entrar em desespero. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, para observar as situações do nosso dia a dia com um olhar fora do padrão, o que é isso? Criar soluções que pareçam idiotas mesmo. Solução assim, o chuveiro quebrou. Aí é daí que saem aquelas imagens que a gente vê na internet, por exemplo, do chuveiro feito com garrafa PET, do chuveiro, a água que esquenta, o chuveiro que é conectado na torneira da pia para esquentar a água.
Então, Verdade. é dessas soluções. E a gente fica rindo, fazendo piada, que aparece como meme pra gente, essa imagem, né? Essas imagens. Mas são soluções extremamente criativas, que as pessoas tiraram das soluções padrões e inventaram do nada um negócio que foi uma solução para ela naquele momento, né? E resolveu um problema que ela tinha naquele momento, né? Verdade. E a gente, quando mostra isso para os alunos, a gente fez uma aula com eles de combinatividade, que é uma outra expressão, a gente já até falou dela aqui nas nossas lives, que é bem relacionada com a criatividade, só que a combinatividade é para ser mais leve. Porque quando a gente fala de criatividade, envolve criação, então a gente se cobra, né? Nossa, eu preciso criar alguma coisa nova. Algo Só que que não as existe. coisas. Só que a gente esquece do significado da palavra inovação, que às vezes é uma coisa que já existe e que a gente pode simplesmente melhorar para solucionar um problema nosso. E quantos micro problemas a gente pode resolver no nosso dia a dia baseado na combinatividade, que é o quê? Nada mais é do que pegar aí um objeto que já existe e mesclar ele com o outro e transformar ele em alguma solução. A gente tem, por exemplo, objetos de combinatividade, que é, por exemplo, o picolé. A gente acha que foi uma grande criação, mas não. O carinha esqueceu lá o suco dele do lado de fora, lá, não sei se é no Alasca, eu não sei, mas é um lugar assim. Esqueceu o suco dele lá de fora, na hora que ele pegou, falou, uai, mas esse negócio ficou bom, hein? Ele só não falou uai, né? Uai é por conta do mineiro, gente. Mas ele olhou, percebeu que o negócio era bom e aquela ideia surgiu, pronto, acabou. Então, através da combinação do suco que ele colocou lá com a condição do tempo que estava, o frio, né? Virou aquele picolé. Então, hoje a gente faz calor aí, a gente tem picolé, tem o chup-chup, conhecido como, né? Tem até outros nomes, sacolé, em outros lugares. E tá aí a ideia que desenvolveu. Tá aí no dia a dia. Mas por quê? Foi uma solução de um problema que ele nem quis resolver, foi uma coisa aleatória, mas que foi totalmente fora do padrão. Quantas Verdade. coisas no seu dia você pode resolver fora do padrão? Verdade. E até falando sobre essa questão fora do padrão, outro exemplo que a gente pode usar, né, muito claro, é um exemplo que eu ouvi, por exemplo, você apresenta uma criança um probleminha simples. Ah, tem um cara construindo uma casa em 30 dias. Se duas pessoas construírem a mesma casa, quanto tempo que ela vai gastar? A nossa tendência é responder o quê? Que elas vão construir o quê? Em 15 dias, né? Porque se tem dois caras, você já diminui o tempo. Mas quem disse que eles vão resolver em 15 dias? Pelo contrário, eles podem demorar mais. São dois caras, eles vão conversar, vão bater papo. Então, né, olha aí a resposta padrão automático. Né? Então, não significa que são dois que o tempo vai reduzir. É para ser? Pode até ser. Mas pode ser também que aumente. Porque eles podem estar conversando. Né? Então, não vai focar tanto no trabalho. Então, esse é só um exemplo para exemplificar um pouco. Verdade. E aí, né, quando a gente fala de aprendizado, né, voltando, tem a questão também do erro, né? Então, o erro também faz parte do aprender fazendo, né? Promover as atividades práticas, permite o errar. E aí, esse errar, gente, é importante a gente estar aberto aos erros, né? Entender que erro não significa fracasso, que não existe aquela pessoa que nunca vai errar. Então, é entender que estamos sujeitos, sim, a falhas, estamos sujeitos a erros, sim. E aí, ter um olhar diferenciado. Ah, eu errei, então como que eu posso melhorar? Como que eu posso consertar? Qual o aprendizado que eu tive através disso, né? Então, o erro também, ele é um processo, ele é um enriquecedor do processo da aprendizagem. Né? Então, é muito importante a gente permitir as crianças, permitir que os nossos alunos errem, né? Então, aí volta de novo, não dar as respostas prontas para permitir que eles errem. Porque se eles erram, isso também favorece o aprendizado, né, Camila? Verdade. Um outro ponto também que a gente pode falar aqui
Sobre o espaço, né, Gabi? Quando a gente fala de aprender a fazer, existe uma preocupação muito grande de que para que o lugar onde essas experiências aconteçam, elas estão relacionadas aí aos pequenos e às vezes a gente não tem um espaço. Na nossa aula, por exemplo, a gente tem os dois momentos: o momento da aula expositiva, onde os alunos fazem todas as reflexões, eles ficam diante ali das situações problema, é onde eles buscam refletir como solucionar aqueles problemas, mas também existe o momento do mão na massa, que é o que a gente chama de mão na massa, né? E eles adoram quando chega no mão na massa. No online aqui eles ficam loucos. Aê, chegou o momento do desafio. Então, o mão na massa para eles é o máximo. E aí existem algumas dicas que a gente trouxe para vocês aqui hoje sobre como buscar a solução, porque esse mão na massa, esse aprender fazendo, ele precisa de um espaço, né? Você não pode deixar o seu filho ali no meio da cozinha e você pisa no negócio, você pode machucar ele. Então tem que ter um espaço para que ele possa fazer as descobertas, as experiências, as brincadeiras, porque o mão na massa é o momento onde ele vai ter o acesso ao erro, né? A quebra dos tabus baseada no erro que ele vai ter. Então, eu não podia, eu não gostava desse brinquedo aqui. Mas aí na hora que eu abri, eu descobri que esse brinquedo é cheio de coisas por dentro. Então, quantas coisas ele aprendeu? Nossa, esse brinquedo ele era muito mais legal do que eu imaginava. Então, quando eu monto um brinquedo, existem hoje brinquedos, né, de montar e desmontar, justamente focado nessa ideia da cultura maker, que a gente ainda vai falar aqui. Mas quando a criança começa a montar ali o brinquedinho, ela começa, nossa, esse brinquedo é muito legal. E aí, se ela monta errado, ela fica frustrada. E aí é o erro dela, né, pegar e fazer tudo de novo, montar de novo. E é necessário esse espaço, né, para que a criança possa explorar, possa fazer essas atividades através dos jogos. E que dica que a gente pode trazer aqui, Gabi, para os pais em relação a esse espaço? Sim, você falou isso aí, eu até lembrei, né? A gente, acho que da nossa idade, assim, da nossa idade para cima, né? Na nossa infância, a gente tinha até aquela liberdade, né? De brincar na rua, jogar com os colegas na rua. E hoje, por diversos fatores, né? Na sociedade, muitas crianças já não conseguem mais ter esse acesso, até por questão de segurança, né? É perigoso a criança ficar na rua. Então, substituir isso, já que elas não podem mais ter esse momento, então a gente pode tentar criar espaços para que elas experienciem, né? Então, para as crianças menorzinhas, a gente pode tentar criar um espaço dentro da casa, que é o espaço do brinquedo. Então, é importante ela ter um espaço ali que ela não tenha o seu movimento limitado, que ela possa se pisar, que ela possa cair, que ela possa levantar, que seja, claro, um espaço seguro, né? Mas que seja ali um espaço que ela tenha ali um cantinho do brinquedo, um espacinho com tatame, às vezes o tatame até ajuda, né, para caso tenha quedas. Então, espaços que ela tenha liberdade de movimento. Mas existem também aqueles que moram em apartamento, que aí dificulta mais ainda, né? Então, aproveita um dia que for tranquilo, um dia de sol aí vai para uma praça, para um parque, né? Depois da pandemia, tá, gente? Um parque, uma praça. E aí permita a criança pisar descalço, porque tudo isso, gente, é experiência. Permita que ela corra, que ela brinque, que ela pule, porque isso também é importante para a experiência dela, para a vivência dela, né? Então, e aí outras coisas também que a gente pode fazer, né, para quem tem essa dificuldade com o espaço, já até adiantando, você pode criar momentos juntos, criar brincadeiras, jogos em casa que vocês possam ensinar valores, né? E aí entra de novo a empatia, o trabalho em equipe, liderança. Então, jogos de tabuleiro. A Camila falou aí do Adedanha, que é um jogo que você pode fazer tanto online quanto físico, que pode ser grupal, né? Você pode utilizar de materiais recicláveis, né? A gente daqui a pouco vai falar até correndo da cultura maker, né? E aí você pode criar com eles objetos a partir de materiais recicláveis. Então, nesse momento ali, ela vai cortar, ela vai colar, ela vai entender como que cola uma coisa na outra. E ali você também gera o relacionamento. Você mostra como que
um brinquedo pode funcionar, e aí você pode trabalhar ela e entender como que a gente pode criar uma rodinha para um carrinho feito de garrafa PET. Que material que a gente pode usar para fazer essa rodinha? Olha aí, você gerando um pensamento crítico. Olha aí, você dando ideia de criatividade, deixando ela pensar nas diversas opções que ela pode usar para criar uma simples rodinha para um carrinho de garrafa PET, né? Vocês podem fazer receitas juntos, né? Aquele momento ali que você está no sábado à tarde, né? Que as mães estão aí mais tranquilas, né? E aí quer fazer um bolo, faz junto com a criança, chama ela para fazer parte daquele momento. E aí vocês podem criar ali receitas simples, que sejam fáceis dela trabalhar junto com você, né? E aí entra de novo, criar sabores, criar os formatos. Vocês juntos podem criar os formatos do bolo, né? Você pode usar aí também massinha de modelar. Então, de novo, a massinha de modelar permite a criatividade, o pensamento crítico, né? Que ela pode criar ali diversas formas, diversos objetos. E tudo isso dá para fazer em ambientes que os espaços são pequenos, né? Dentro de apartamento, casa que seja pequena. Então, ainda que seja ali um espaço mais limitado, dá para gerar essa vivência, essa experiência com as crianças. E aí, né, Camila, falando da cultura maker, né, Só um comentário para fechar a sua fala, antes da gente falar da cultura maker aí, porque o nosso tempo está corrido. Quanto mais jogos, brincadeiras estiverem relacionadas à memória, desenvolvimento da reflexão, pensamento crítico, mais perto, não vou falar mais perto, mas mais eficiente para o aprendizado da criança, porque ela vai adquirir muito mais rápido o conhecimento, uma forma muito mais eficiente através da memorização, E não é decorar não, tá? Memorizar é muito diferente de decorar. São duas coisas diferentes aqui. A gente tende a pensar, né, que o filho tem que estudar, o aluno tem que estudar para ele decorar. Não, ele precisa memorizar. E a memória também acontece através da experiência, através do lúdico. Quantas coisas a gente já fez na nossa infância e que a gente lembra até hoje por causa da experiência que a gente viveu, seja na escola, seja uma excursão que a gente fez, né? Então, memorizar é muito diferente de decorar. Então, quando a gente trabalha a memorização, raciocínio lógico, crítico, o raciocínio lógico, a Mônica falou que ele é até uma das habilidades, né? Que a gente falou, um dos módulos cognitivos que a gente falou na última live, que é uma das habilidades que em algumas crianças ele desperta muito rápido, muito fácil. E a criança, ela desenvolve esse raciocínio lógico também através dos jogos, das brincadeiras. Então tem muita coisa que dá pra gente fazer aí para poder reforçar, né, desenvolver esse aprendizado. Agora falando de cultura maker, talvez você já tenha ouvido falar, modinha agora, né, cultura maker, né, Gabi? Verdade. Pode continuar na sua fala, te interrompi rapidinho só para falar sobre memorização aqui, mas prossiga. Podemos continuar. Nossa, gente, a gente só tem 10 minutos, a gente fala demais. Então, a gente gosta de falar pouco. Talvez você já tenha ouvido aí, né, falar sobre cultura maker e cultura maker. Aí eu falando errado, meu Deus. Cultura maker, né? O que é isso? Experimentar gera memórias. Muito bem colocado aí pela Mônica Freitas. Verdade, né? E aí, de novo, sai do decorar, que é só aquele entendimento para passar numa prova ou para algo rápido, mas aí você lembra para a vida, né? A experiência que vai gerar o aprendizado, não vai gerar só a decoreba. Verdade. E aí, o que é essa cultura maker, né, Camila? O que é? Porque algumas escolas hoje, né, até já estão começando a inserir a cultura maker dentro das suas grades curriculares também. E aí, às vezes, a gente fica assim, não, mas o que o menino está fazendo? Aí, às vezes, o pai pode entrar na sala de aula e ver uma sala toda diferente, fugindo do padrão, né, sem aquele quadro, aquele monte de carteira, justamente para gerar esse relacionamento, essas experiências para o aluno, para que o aprendizado se torne significativo. E aí vem a cultura maker, que é uma forma também, é um facilitador nesse processo, né?
Que é o quê? É trazer a ideia de que qualquer pessoa, qualquer criança, jovem, adolescente, ele pode sim, né, construir, consertar, criar seus próprios objetos, e tudo isso baseado ali na colaboração, na transmissão de informações, né, que pode acontecer tanto de forma individual, mas também de forma grupal, né? Então, ela é justamente para tornar em realidade essas ideias. Então, a criança ela está ali com a ideia de criar um robozinho. Como que ela pode criar esse robô? Ela pode criar com caixa de sapato. Ou então ela pode criar a partir de garrafa PET, pode criar a partir de uma madeirinha que ela viu ali que não está sendo usada. Então, tudo isso vai permitir que ela reforce suas ideias, crie projetos, tire as ideias que estão lá na mente dela e coloque na prática. E aí vai ter os erros, vai ter os processos, né? Tudo isso que a gente já falou, e tudo isso vai fazer parte do aprendizado, porque aí ela vai entender que ela precisa de um planejamento, ela vai entender que ela precisa trabalhar em etapas, ela vai corrigir os erros que ela encontrar no meio do caminho, né? Ela vai entender que ela precisa de persistência para ela conseguir chegar no objetivo final dela. Ela vai entender que ela precisa de pessoas que vão ajudar, que vão colaborar com aquilo, com o projeto que ela está fazendo, né? Ela vai entender que ela precisa pesquisar, que ela vai precisar correr atrás de algumas coisas. E tudo isso para alcançar o objetivo. E quando ela chega ali no seu objetivo final, ver seu projeto concluído, tem a satisfação do dever cumprido, né? E aí a satisfação e aquela vontade que ela vai ter de mostrar para todo mundo que ela conseguiu fazer uma ideia que estava na mente dela e que conseguiu colocar em prática, né? Então, olha aí de novo a experiência gerando memória e gerando aprendizado. Porque aquilo ali ela vai querer guardar também por um bom tempo, tá? Por isso, valorizem quando vocês, pais ou educadores, né, todos nós que estamos aqui, é importante valorizar. A gente tem um aluno que ele contou pra gente, logo na primeira aula que a gente fez com ele, ele contou que ele sempre inventou muitas coisas, mas que a mãe dele sempre jogava fora, porque ela olhava as coisinhas que ele fazia com garrafa PET, com tampinha, ela olhava e falava, não, isso aqui veio do lixo, vai voltar pro lixo. E ele, por ele ter contado isso pra gente, ele contou meio bravo, assim, é porque aquilo pra ele foi significativo. Ele teve um momento, igual a Gabi falou, ele sentou ali para ele parar aquele tempo, inventar e tirar da cabeça dele a ideia para colocar ela no físico, né? Então, igual o Diego falou aí, a gente tem que valorizar, né, tudo que eles fazem. Ok, às vezes ele depois nem vai lembrar daquilo ali, mas coloca lá como um enfeite no quarto dele, para ele poder lembrar, olha, fui eu que fiz. E sabe por que é importante valorizar? Em nossas aulas, a gente sempre pergunta para os alunos assim, você já inventou alguma coisa? Gente, pasmem, eles sempre respondem que não, porque eles esquecem. Porque de alguma forma, aquilo que ele inventou não teve um certo valor, não foi valorizado por um adulto que está ao redor dele. E aí, no final da aula, eu e a Gabi, que a gente vai rendendo assunto e vai puxando deles. E aí eles falam, eu já inventei uma história. Porque invenção não precisa ser só protótipo, né? Invenção pode ser uma história que você inventou, né? Então, hoje a gente até viu numa das nossas aulas a inovação sobre a história do Mickey. Uma aluna criou a história, ela usou, olha a inovação, ela usou um personagem que já existia. É aquela coisa, a Disney chora, né? Então ela inventou, ela pegou o personagem que já existia, ela colocou ele dentro de uma história de um livro que ela criou. E sabe o que era a capa do livro, gente? Ela pegou um DVD velho, que não tinha, o DVD já estava todo arranhado, já não funcionava mais. Ela pegou a capa do DVD e transformou o negócio na capa do livro dela. Eu, sinceramente, fiquei extremamente curiosa para ver o livro. É uma pena que essa aluna mora em São Paulo e eu tô aqui em Belo Horizonte. Porque a vontade que me deu foi de levantar da minha cadeira e ir lá na casa dela ver esse livro. Eu sei, gente, tá bom, a gente tá na pandemia, não pode. Mas eu fiquei super curiosa para ver esse livro. Então, valorizem cada detalhe mínimo. Às vezes, seu filho achou uma caixa no nosso curso de férias, né, Gabi? A gente já fez isso, de
pegar, criar uma situação problema, colocar uma situação problema. Os meninos fizeram planejamento, projeto e um protótipo. Nesse protótipo, eles tinham que usar só material reciclado. Gente, cada coisa que surgiu. E tinha argila também, né? Então a gente adorou, porque a mão ficava toda suja, era aquele negócio de doido. Cultura maker mesmo. E eles adoraram, porque eles puseram de fato a mão na massa. Eles pegaram, eles tiveram eles fizeram, eles viram ali as etapas, eles viram o que que deu errado, o que que deu certo, né? E aí gerou, de novo, um aprendizado. Né, de fato, cultura maker, né, que também não é só ligada a dispositivos tecnológicos, né? Então, por isso que a gente está falando muito aqui das questões de materiais recicláveis. Porque isso são coisas que a gente tem em casa. Então, acabou o leite, em vez de jogar a caixa fora, guarda. E aí, permite que a criança, permite que seu filho faça ali um brinquedo a partir daquilo, dê a ele a sugestão de criar algo com aquilo. E aí você vai se surpreender com as ideias que ele vai ter, que ele vai colocar em prática. Né? Citação de Barack Obama antes de encerrar, porque a gente tem 2 minutos. Citação de Barack Obama, ó. Apoiar o movimento maker é essencial para uma nova revolução industrial. E eu ainda tiraria a revolução industrial e colocaria a idade complexa. Murilo Gun, quem fez aí reaprendizagem criativa, está conectado aqui nessa idade complexa, que significa tecido junto. É um ajudando o outro. Então o maker veio para esse compartilhamento de experiências, de emoções, de habilidades, e para transformar aí esse mundo e ter uma nova geração através desses pequenos que estão aí com essa missão já, desde pequenos, de transformar o mundo. Né? Que Recados do coração. 4.0. Verdade. A gente ainda tem aqui umas dicas de como fazer o mão na massa, mas eu não sei se vai dar tempo. De repente a gente transforma isso num post, né, Gabi? O que você acha? A gente faz um post e põe para os pais aqui no decorrer da semana. Quem está aqui com a gente, né? Então, vai pro feed, viu, gente? Corre lá no feed, durante a semana vai ter dica. Verdade. Recados do coração. Vídeo no YouTube, canal no YouTube. Camila, por favor, nos ajude com o post dessa semana com as dicas. Verdade. Por favor, recados do coração. Estamos com o canal no YouTube. EUSA Escola de Empreendedorismo, vai lá. Tenho tanta coisa lá já. Quem sabe, hein? As dicas aqui viram até um vídeo, hein, Gabi? Não é, menina? Já fica lá registrado. E se você tem curiosidade de conhecer as nossas aulas, saber como é que funciona, as nossas aulas estão rolando já no online. Então, por favor, entre em contato com a gente pelos nossos canais, direct, site. Tem o WhatsApp, entra aqui que o nosso WhatsApp está aqui, vocês podem mandar mensagem direto para a gente. E vamos embora, todo mundo tecido junto nessa idade complexa. Não é? E aula experimental gratuita, tá? Então só agendar. Gratuita. Verdade, então, gente, aula experimental gratuita. Então, gente, por hoje é isso. Muito feliz pela presença de todos vocês, presença da Camila mais uma vez. Nosso tempo está estourado, mas aí a gente tenta deixar mais algumas dicas aqui durante a semana, tá bom? Então, até a próxima semana. Beijo! Até a próxima.